Fala galera, como é que vocês estão? Rodrigo na área para mais um vídeo. Agora aqui, de fato, tendo um momento aqui para responder algumas das perguntas que vocês fizeram aqui no decorrer desses vídeos, né, que eu posto, direcionado é o Corolla. E então, bora lá. Também atualizar vocês de algumas coisas. Aqui do meu lado aqui tem uma coisa que eu vou deixar para mostrar pro final. Eita, quase que viu. É uma adaptação nova aí que eu vou fazer. Quem viu, viu. Quem não viu, volta para ver de novo. Mas depois eu mostro para você essa atualização que eu vou fazer relacionada à modificação do Corolla, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo repleto de informações, onde eu vou estar sanando aqui as principais dúvidas que eu recebi nos comentários. Eu vou até abrir logo aqui, porque aí melhor que eu olho com vocês, né? Não perco a linha do raciocínio e os principais comentários que vocês comentaram aqui, certo? Então, eu prefiro fazer assim, porque muitas vezes eu respondendo essa dúvida é de muitos, entende? Eu prefiro trazer em vídeo, pode demorar um pouco, mas em vídeo abrange mais pessoas, esse conteúdo fica aqui postado no canal, as pessoas podem depois pesquisar e acabar achando esse vídeo, beleza? Então é um dos motivos que eu prefiro fazer vídeo. Bora lá, antes de falar do Corolla, se vale ou não vale a pena comprar esse carro, vou falar para vocês as dores de cabeça que eu venho tendo desde janeiro pra cá. Eu sei que nem tudo é flores, tem um lado que muitas vezes, né, meus vídeos vocês assistiram não tem essas informações, mas eu vou trazer aqui para vocês coisas que muitas vezes pode pesar no orçamento de quem muitas vezes não está esperando por isso. Então, como esse canal, né, tem vídeos do Corolla e falando se vale ou não vale a pena, e tem muita gente que está pensando ainda em 2025/2026 tá adquirindo esse carro como primeiro carro, como primeiro veículo, esse vídeo aqui vai ser um divisor de águas, beleza? Então fica aí do começo ao fim, vai ser um vídeo um pouco extenso, mas de fato vai ser, vou passar um pouco da minha experiência desses mais de 4 anos de Corolla aí, para ajudar vocês, tranquilo? Bora lá que o Guerreiro falou assim: amigo, moro numa cidade de muito morro, será que ele é automático, a manutenção do câmbio é rápido? Da manutenção no câmbio. A pergunta desse guerreiro aqui, ó. Postou aqui. O que eu entendi da pergunta dele é que pela cidade dele, tem a questão aí do morro, se pela questão do carro ser automático vai desgastar mais a questão do câmbio automático. O meu carro é manual, certo? Eu não vou ter muita propriedade de falar a respeito dessa, né? Mas o que eu posso entender, né, da questão de mecânica básica, que eu entendo aliás, é que todo carro antigo, carro que tem mais de 20, 10 anos, as manutenções preventivas têm que ser feitas. Se você tem um carro aí antigo que você não sabe a procedência, se a pessoa das manutenções, se a pessoa aquele cara de 20 anos, 18 anos que esticava no asfalto, que contava no meio de sinal que ele sai arrancando, você não sabe qual é a manutenção daquele carro, você não sabe a procedência do antigo proprietário, você tem que sempre que, claro, juntamente quando você vai pesquisar, tá com o seu mecânico e ver aí os indicadores, certo? Porque o carro, ele se por si só, ele vai te indicar alguns fatores, se tem algum vazamento de óleo, se tem alguma coisa, o câmbio tá macho, tá ruim, não tá passando direito, não tá entrando nas marchas como deveria, então tá travando. Então essas coisas você tem que, um bom mecânico tem essa percepção para te repassar isso aí e você ver se realmente você vai ter alguma dor de cabeça com questão de câmbio automático. O que eu sei é que você vai ter uma tensão maior, né? Câmbio automático é uma tensão que eu posso dizer é mais delicado do que o manual. Ele também falou aqui, ó, tenho medo do câmbio automático. O nome dele é o Léo. Léo, é o seguinte, eu quando eu adquiri esse carro, me apaixonei, e como foi uma transição, né, no segundo carro, então eu já tinha vindo um carro manual e com a direção muito pesada, esse carro aqui é muito leve comparado ao carro que eu tinha, então eu achei muito top. Claro que o pessoal fala aí, tem
que diz que o câmbio automático consome mais, tem uns pontos negativos, pontos positivos, eu posso também estar fazendo outro vídeo, mas como eu falei aqui, com as dicas anteriores, você vai desenrolar bem, entendeu? Deixa eu ver todos os comentários. Galera, vai deixando o like, já vai curtindo. Eu vou aproveitar para falar aqui também, se você quer viver de YouTube, quer ganhar dinheiro com o YouTube e não sabe por onde começar, eu vou fazer o merchan aqui do Peter do Nerd, né? Se você quer aprender, vou deixar um e-book totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Vai lá, se informa, vê como é que é por trás, né, das câmeras. Então, se você quer desenvolver uma fonte de renda nova, o YouTube hoje, isso é que eu estou muito tempo nessa plataforma, mas hoje tá bem mais fácil, olha o que eu tô falando, bem mais fácil de você crescer aqui nessa plataforma. O YouTube está divulgando muito criadores de conteúdo pequeno, então só por isso você já deveria dar atenção para isso. Então, se isso já passou na tua cabeça, se você uma vez aqui ter voz aqui no YouTube, com o canal, criando sua comunidade, vou deixar o curso de viver de YouTube na descrição. Tem e-book também, vai lá, se você tem essa vontade, quer fazer igual eu, trazer alguns vídeos que vai ajudar as pessoas que estão com essas dificuldades, então isso vai agregar na vida das pessoas e ainda ser remunerado, e ainda receber um cascais no final de mês, ainda receber um din-din, ainda receber dinheiro, bufunfa, não sei como é que é chamado no seu estado, e ainda cai um pix na sua conta, sendo aí parceiro do YouTube, e outras formas de monetizar também nesse e-book. Também abaixo do e-book vai ter o curso também, se vocês quiserem conhecer, se você achar que essa é a oportunidade, se você achar que faz esse perfil, e muitas vezes você nem precisa nem aparecer. Então, o que tem para os dois perfis, aquele cara que quer aparecer, quer tirar essa timidez e quer se expor aqui como eu aqui através de uma câmera, conversar, ter esse diálogo, ou como aquela pessoa que quer ficar low profile, né, mais offline, não quer aparecer, também tem vídeos também que ele pode se desenvolver dessa forma. Então, bora lá, volta nos comentários, links na descrição, confiram e aproveita. Tem um comentário aqui, Bebeto, tô querendo comprar um, show de bola, recomendo. Cara, às vezes a gente vê muitos vídeos de pessoas falando mal do carro, pode ser qualquer outra marca, não precisa ser especificamente Corolla, mas o que acontece é que o cara pegou um carro com a manutenção lascada, o cara não dava manutenção, ou o cara não fazia manutenção preventiva, ou acumulava, ou muitas vezes tá passando, é um repasse, e muitas vezes a pessoa não sabe dessa modalidade e quer pegar o carro aí, às vezes tá tão alegre, feliz, que tá pegando aquele valor e não se atenta para isso. O repasse, para quem não conhece essa modalidade de vendas de automotivo, é um carro que muitas vezes não tem, vai precisar, o valor já está abaixo de fato para você fazer alguma coisa, para você gastar um dinheiro a mais, gastar com suspensão, gastar com alguma manutenção, troca de óleo, etc. Pneu. Então, um carro que muitas vezes já está mais judiado, que você vai comprar abaixo do valor que deveria de mercado e também da tabela FIP, mas você vai ter que ter um dinheiro na agulha, fora o dinheiro da aquisição da aquisição do carro, para você dar essas manutenções periódicas. Comprei um Shape 1.8 manual com coisa mais bem feita que eu fiz. O carro é fiel, de 10 a 0, da 10 a 0 qualquer carro popular mais novo. Verdade, verdade. Comprei um 2006, estou amando. Esqueçam nos comentários dos vídeos, beleza? Estou vendo todos. Parabéns, é um carro. Parabéns, o carro Corolla para mim é o melhor carro que pode ter. Um bom mesmo. E é bom mesmo, com certeza. Parabéns, obrigado. Quem mandou mensagem foi o Bartolomeu. E tenho um 2003 e só troco o óleo. Fiz uma variba na suspensão dianteira, não precisa trocar nenhum amortecedor. Ótimo carro, econômico, no mais demais. Corolla 1.6 manual. Vou pegar esse carro como meu primeiro carro. Recomendo bastante, como eu falei. Vocês têm que ver carros que tem a manutenção em dias. Calma que ainda vou dar minha opinião aqui, falar minhas opiniões, melhor, não minhas opiniões, né? Falar minha experiência com esse carro com mais de 4 anos, certo? Como proprietário. E vou falar aqui algo que você tem que estar abrir teu olho. Vou falar os pontos positivos e negativos e se você vai tá pensando em adquirir esse carro, ou tá já olhando aí na OLX, ou tá olhando qualquer
marketplace aí, ou qualquer loja do Instagram, ou qualquer loja do seu bairro, você está pesquisando esses carros, não é, Corolla, eu vou dar aqui um norte para você não sair aí pego aí inocentemente aí, para não cair, né, em algumas coisas que pode ser cilada. Bora lá. Aqui na minha região não se encontra nenhum, quase esteja com que se esteja em bom estado geral, por menos de 34 mil. É um carrinho que é valorizado. Corolla tem nome, né? Esse carro tá me enchendo os olhos, já estou decidindo em comprar um. É 2005, TV, não entendi muito o que. Aí outro rapaz falou assim, ó, esse comentário aqui é grande. Luiz, vale a pena sim, se o carro estiver de bom estado geral, mas é preciso ter o pé no chão, não se iludir. Muitas avaliações positivas de donos são pessoas que compraram o carro com menos de 10 anos e menos de 150 km na real. Sobre a grande durabilidade das peças, vale a pena para as originais, que a maioria às vezes não são tão baratas. Um carro robusto com poucas, mas que necessita de manutenção preventiva como qualquer outro. É verdade, isso que eu falo. Muitas vezes você se engrandece desse histórico de um carro que é forte, um carro que foi feito, tem uma durabilidade muito boa, e muitas vezes a pessoa teve aquele primeiro contato com o carro quando o carro estava novo, né? Aí você tem que ver depois, na atualidade, você pega um carro mais judiado, mas muitas vezes um carro que tem pouca, né, ou nenhuma manutenção preventiva. Então, aí de casos e casos, para você não pegar uma bomba, tem que se orientar nisso aí. L. O problema de comprar o carro antigo é isso, aqui no Rio que não, como eu aqui, peraí. Não vai ter corte nenhum, vai ser tudo aqui, né, sem cortes. O problema de comprar o carro antigo é isso aqui no Rio, é só o mecânico, picareta, trocador de peças. Vendi minha Tucson V6 porque não achava o mecânico de confiança. Cara, infelizmente, a gente, questão de mecânico, eu passei um bom bocado para achar algum que eu tente colocar na mão da pessoa. Teve uma vez que teve um problema de parte elétrica, eu já falei aqui várias vezes no canal que o meu carro nunca deu problema de nada, mas parte elétrica e a fiação do carro original, tive muita dor de cabeça. E para achar alguém que entenda de fato, foi difícil, teve que fazer uma peneira. Teve pessoas que vieram na minha porta aqui, olhando no YouTube, mexendo no carro, fuçando, olhando, poxa vida, o cara tá se informando no YouTube, o cara não tem experiência. Eu fiquei indicação, levei até um golpe, a pessoa disse que ia fazer um teste, eu tive que gastar 250, gastei com reboque e a pessoa não resolveu nada. Tive que voltar para o mecânico também, que também não me de confiança, mas deixou o carro funcionando. E é muito difícil achar hoje em dia uns 90, infelizmente aí, o pessoal quer ganhar seu pão aí, quer botar em cima disso aí, infelizmente é complicado, cara. É complicado achar um mecânico que você possa colocar a mão no fogo, que você possa fechar seus olhos e deixar aí o cara trabalha em cima do seu carro. Realmente ele tem que fazer uma peneira muito boa, e os que tem não são muito transparentes, né, infelizmente. Eu Toyota Kelly 2005, estou vendendo para comprar uma estrada. Aí o cara tá fazendo propaganda aqui. Cara, se quer fazer propaganda no meu canal, amigo, é só vem aqui no meu Instagram, Rodrigo.tbr. Eu faço aí uma parceria com você e faço propostas boas para divulgar a sua marca, a sua empresa. E você que tem algum Corolla que quer vender, fala comigo, que eu vou estar aí desenvolvendo aí maneiras para você conseguir de fato aí fazer essa venda. E é isso, eu vou te ajudando, você me ajudando, e a gente crescendo juntos. Amigo, moro numa cidade de Morro. Será que aquela questão da responder essa pergunta aqui? O meu começou a quebrar umas peças agora, elas são originais de fábrica. Um carro com 21 anos de fabricação. E as peças são um pouco mais caras e dura. Um pouco mais cara, mais dura, né? Pronto. Acho que depois eu faço uma parte 2 aqui desses dois comentários, que tem muitos comentários aqui. Mas eu faço depois a parte 2 aqui, beleza? Mas tá aqui, respondi a grande maioria das perguntas, li alguns comentários. E eu vou trazer aqui agora os pontos positivos e negativos de você pensar em ter um carro ainda esse ano. Se compensa ou não compensa, você vai decidir aí, você vai discernir com essas informações que eu vou trazer agora. Galera, eu tive algum problema agora com a questão da marcha, né? Não estava entrando marcha. Não sei se o mecânico falou que o óleo estava
carro abaixo, né? Carro com acima de 100 mil km rodados já é interessante você trocar o óleo de marcha, mas pra mim o cara que me entregou o carro já tinha feito isso na minha cabeça. E como eu falei, a questão da manutenção preventiva é importantíssimo para você não pegar um prejuízo que podia ser uma coisa menor, você pagar só troca de óleo, do que quebrar uma peça muito mais cara. Como a pessoa falou aqui, o cara começou a falar aqui também no comentário que eu dei agora por último, que o carro é muito bom, mas as manutenções, as peças originais são um pouco mais caras. As dores de cabeça que eu tive com esse carro foi bomba de combustível, faixa elétrica, eu tenho falado aqui no canal que não faz tempo. Agora por último a questão da embreagem, a questão da marcha, a questão que eu tive que gastei agora. Fora isso, eu tô com o carro faz tempo, então o carro eu acredito que ele se pagou nessa questão aí dessas manutenções que eu tô fazendo agora, porque realmente é como eu falei, eu fui um cara que, por pegar um carro, uma pessoa, a gente tem esse erro, né? Porque a gente pega um carro de familiar ou um amigo, a gente começa a baixar a guarda. E uma coisa que eu falo pra vocês, não baixem a guarda, pode ser qualquer um. Tem uma coisa que eu aprendi, eu aplico muito na minha vida. A Deus eu confio e aos homens me tragam dados. A Deus a gente deve confiar cegamente, fechou os olhos, beleza. Mas ao ser humano, cara, ao homem, a gente tem que ter uma pré-caução, ainda mais quando se envolve em dinheiro. Então eu não tive essa malícia, não tive essa percepção, contei pra vocês também aqui no canal. Então eu sofri muito com isso, porque tive alguns prejuízos. Deixa eu ver, o primeiro prejuízo que eu tive foi a questão da bateria. A questão da bateria era 45 amperes, algo assim, não me recordo. Mas só que ele não segurava o carro. Ele só rodava, no final do dia ele descarregava. Então já não era bateria para aquele carro. Pela questão de vidro elétrico, ar-condicionado, trava, alarme, som, essas coisas todas de parte elétrica, aquela bateria não era a ideal ou aquela que ele de fato vem de fábrica. Tive que gastar aí uma bateria com ele, né, só para essa questão aí, depois de alguns meses. Aí peguei a garantia, que eu tinha uma garantia estendida de 3 meses, né, que eu comprei do carro. Aí fiquei com essa responsabilidade aí, tive esse gasto. Não tive a malícia de puxar a documentação, né? Documentação não aquela as multas, né? Isso eu puxei, certo? Tinha umas coisinhas lá, tinha uma coisa em trâmite, né? Tava, a pessoa quando recorre, né? Então, essa questão eu puxei, mas eu não tinha puxado um detalhe, uma pesquisa mais detalhada, se tinha sinistro, se tinha leilão, ou essas coisas que só uma pesquisa mais detalhada você encontra. Depois eu tenho uma dor de cabeça. Por quê? Quando você pega um carro que tem sinistro, quando você pega um carro aí que tem leilão, quer não, desvaloriza. Uma vez eu estava atrás de pesquisar um Fusion e o cara, não, o preço de mercado é esse. Meu amigo, você não vende. Você vai deixar esse carro aqui, esse carro é um casamento, e você não vai vender esse carro aqui porque ele tem leilão. Ah, mas ele é financiamento, tem leilão do documento, cara, desvaloriza bastante o carro. Até para fazer um seguro, ele não é menor do valor do carro. Resumindo aqui a grosso modo, se tiver alguma coisa na documentação, se tiver alguma coisa na questão de mecânica, isso tudo vai interferir no valor final. E eu falei, né, aprendi isso na marra, e eu vou falar para vocês, quando vocês forem pesquisar qualquer carro, se você tiver a disponibilidade, pague uma ajuda, se der um agrado ao mecânico, toma aqui, o cara vai contigo, vai se locomover, ou se você tiver mais condição, paga um especialista, cara. Hoje em dia tem esses serviços, que você procurar uma pessoa, você vai, se você é ocupado, muitas vezes você está correria, você consegue dar não sei qual o valor, mas você consegue entregar na mão do especialista, ele vai pesquisar um carro, vai fazer um pente fino naquele carro, ver todo o histórico de manutenção, todo o histórico de documentação, vai ver como é que é o carro, ver se foi batido, ver se tem massa. Ele faz um pente fino naquele carro e vai te mostrar o carro como ele realmente é, e não com aquele glamour daquelas pessoas que querem te enganar ou querem te repassar alguma coisa sem te abrir os olhos, porque querem se desfazer e querem estar vendendo e querem ganhar em cima de você. Então essa é uma dica que eu dou. Então aprendi isso na marra.
Outra coisa, sobre financiamento, até eu fiz um vídeo aqui, eu comprei esse carro, para quem não sabe, até que tem ano passado, e foi retrasado algo assim, não me recordo agora de cabeça. E aconteceu que eu falei para a questão de boleto promissória, é um financiamento não com o banco, né? Você com o lojista, você paga aqueles juros e tudo. Então eu tive uma dor de cabeçazinha, porque eu estava na transição de carreira, então eu ganhava um pouco, não um salário mínimo, por isso eu até fiz no vídeo como manter esse carro ganhando salário. Depois tive um upgrade de salário, aí isso me ajudou bastante, porque depois começou a pedir pneu, a pedir essas manutenções, essa questão da parte elétrica. O pessoal não quer fazer por menos de R$200, 150, mexer no seu carro, ele não quer fazer ganhar mixaria, tem que tirar o deles. Então eu tive essa experiência, e muitas vezes, por você não conhecer o que significa aquela parte elétrica, eles vão falar qualquer coisa e você vai leigo, não sabe, vai lá e acredita, e vão, precisa trocar peça e você vai amadurecendo na porrada, calicendo. Então você vai aprendendo, você vai estudando, você vai aprendendo um pouco mais de mecânica básica, parte de algumas coisas de elétrica, e você vai vendo que não é bem assim assado como eles impõem. Mas infelizmente, como eu falei até nos comentários aqui, achar um mecânico bom, elétrico ou mecânico mesmo, é difícil, de confiança, que você não pode aí fechar os olhos, né? Você pode confiar de olhos fechados. Então é isso que eu falo pra vocês. Agora bora lá. Dei um alerta, né? Vamos recapitulando aqui. Quando você for comprar de parentes, de amigos, abram seus olhos. Como eu falei, a Deus a gente confia e aos homens a gente traga dados. Se você tem que trazer informações, você tem que pesquisar, é a sua parte, você tem que fazer. A parte dele é querer vender. A parte dele é querer fazer, encher teus olhos e ver a tua reação. Poxa, eu fiquei igual um bobo, cara, quando eu vi esse carro. O carro tava topzera demais, a pintura impecável. Então, vamos lá. Ponto positivo. Revenda. É fácil de revenda, mas se o carro estiver bom. Se o carro tiver com a pintura decentemente, né, boa, se tiver estofado, banco, até ele mazeladozinho, você consegue revender no repasse facilmente. Então, bom de revenda, bom a questão de manutenção, que é difícil. Só se você pegar um carro que muitas vezes está judiado, que não tem essa manutenção preventiva, você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter um gasto a mais. Então, aquela aplicação que eu falei de você ter um salário mínimo, não se aplica a você, porque você vai ter gastos a mais. Então, se você não tiver um cartão, se você não tiver um dinheiro guardado, se não tiver um dinheiro que você possa movimentar para resolver isso, ou alguém que você possa pedir emprestado, você vai sentir uma dor de cabeçazinha aí, porque você vai pegar uma manutenção com coisas caras, né? Então, esses pontos positivos de revenda, esses pontos positivos de manutenção, né? Quando você pega um carro bom, claro. Agora os pontos negativos, quando você pega um carro que muitas vezes não tem essas manutenções preventivas, você vai ter que amadurecer na peleja. As dores de cabeça que eu tive, porque eu não tive uma transparência na venda. A pessoa podia muito bem falar, poxa, isso, aquilo, outro. Aí como eu amadureci, aprendi mais sobre isso, já não caio mais nessas conversinhas de vendedor, né? Então isso foi eu digo pra mim mesmo que isso não foi uma perca, foi um aprendizado, que custou um pouco do meu dinheiro, do suor do trabalho, mas é uma coisa que eu pretendo rever sempre para não cair demais, não cair novamente, mesmo quando duvidarem. Então é isso que eu falo para vocês, abram seus olhos. Se você conseguir pagar um mecânico, uma pessoa que possa ir com você, fazer uma pesquisa geral, não só de mecânica, mas também de documentação, que é importante, que adianta você ter um carro todo mundo mecânico, mas é intransferível. Acontece, infelizmente, tem casos aí que a gente vê no YouTube que às vezes o proprietário faleceu, não tem a transferência, ou a pessoa não complicado, ou a pessoa não quer dar transferência, ou a venda foi feita de um para outro, ele passou por 5 cabeças até chegar em você, e você não tem acesso aí primário da pessoa que está no carro. Então tem tudo esse lereado aí que você tem que se atentar. Tenha uma frieza, não vá emocionado. É uma dica de ouro que eu falo para vocês. Esse carro vale muito a pena. Para resumir o que eu falei aqui, ainda está adquirindo. Eu tive muitas experiências boas. As experiências que eu tive ruim agora são agora nesses últimos anos, né? É um carro antigo, um carro que realmente vai aparecer as coisas, e se você der manutenção preventiva vai ficar meio que acumulativo, então você vai sentir a pancada. E deixar um carro parado também gasta. Então agora eu estou sentindo mais, estou tendo algumas coisas,
Não postei nada no YouTube porque eu tinha, né, parado mais de postar sobre o Corolla. E eu falei pra vocês que eu tô com um projeto aqui, os aros. Eu recebi uma dívida, os aros 29, os aros são top. Se esse like, se esse canal aqui, se esse vídeo aqui bater 100 likes, eu mostro pra vocês o aro, top zero, aro 20. Já fiz um upgrade pro carro, né? Questão de aros, os aros 17 em aqui no canal. Viu que o carro ficou com outra pegada, o carro ficou mais esportivo. Na outro aro do carro, o aro já era aro 15, já era chamativo. E quando eu botei o aro 17 ficou melhor ainda. E agora com esses aros que estão aqui, com o pneu tudo, aro 20 vai dar uma outra pegada. Então se esse vídeo bater uma metazinha de 100 likes, eu posso estar publicando para vocês esse vídeo, mostrando aí, trazendo essas coisas, né? E também se vocês quiserem, Rodrigo, mostre aí o bastidores, eu vou lá na oficina, mostro, né? Tem alguns vídeos que eu guardei aqui também, eu posso mostrar alguns relatos que eu tive, os orçamentos, o que eu gastei, que eu decidi gastar com esse carro, desse janeiro até agora. Então são os gastos que eu tenho aqui, tem os orçamentos que eu fiz aqui no WhatsApp. Posso falar para vocês e vocês olhem para vocês se compensa ou não, porque vocês podem acontecer que você pode pegar um carro bom ou vocês podem pegar um cavalo de Troia, né? Pois a dor de cabeça é muito grande. Então é isso, né? Ainda em 2025, 2026 vale muito a pena ter esse carro. É um carro que realmente é top. Eu não troco esse carro por um Classic, por um Palio, por um Celta, é meu gosto, minha opinião. Quem quiser escolher, fica à vontade. Mas se eu for trocar esse carro, se eu for pegar um outro carro, eu falei até em vídeo, foi um Corolla mais novo, 2008, 2009 ou um 2015 e outro carro mais esse carro assim não me atrai. Se for para continuar com esse carro, se for para pegar um Palio, deixa com Corolla. Se for para pegar um Celta, deixa com Corolla. Se for pegar um Classic, deixa com Corolla. Então esses carros assim, um Kwid, deixa eu com Corolla. Então é isso, guerreiros, então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, fiz um vídeo bem extenso, trouxe muitas informações. Se você tem alguma dúvida, sei que não vai ter nada de cortes, volta aí, não vai ter corte nada, vai ser um vídeo na íntegra. E é isso aí, vou encerrar o vídeo por aqui, vai dar um vídeo bem extenso. Quero que vocês vão aqui nas sugestões, comentários. Se você não for inscrito, vai aqui, se inscreva. E é isso. Lembrando, quer viver do YouTube, quer ganhar dinheiro com o YouTube, quer monetizar seus canais, quer fazer um canal que dê uma renda extra para você, vai aqui no link da descrição. E é isso. Valeu, tamo junto. Até os próximos vídeos.